E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos Campos. No vídeo de hoje vou ensinar o que é função. Função é um conhecimento muito importante, ele é uma espécie de ponte entre o conhecimento básico da matemática, que são as 4 operações, porcentagem, fração, essa coisa toda, com os conhecimentos mais avançados que começam ali no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, se você não entende função, dificilmente você vai conseguir compreender com profundidade, com solidez, todos os outros conhecimentos. Então vou explicar nesse vídeo para você entender o que é nos outros, para você começar a fazer algum tipo de função. Então vamos lá, gente. Função é uma máquina. Como assim? Tudo que está no papel em branco da escola, dos livros, vem da natureza. E na natureza a gente tem máquinas. E você não está entendendo, eu vou dar uma explicação. Imagina a seguinte sequência, gente, desses números aqui, ó. 1, 4, 7, 10, 13, por exemplo. Então você imagina que exista na natureza uma árvore, que ela primeiro nasce um tronco, um exemplo, nasce um tronco gigante. Aí depois que nasce esse tronco, primeiro nasce vários galinhos, assim, ó, 4 galinhos. 1, 2, 3, 4. Depois, no mês seguinte, digamos, ou 2 semanas depois, vão nascer 7 galhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 semanas depois, digamos que nasçam mais 10 galhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, na próxima semana, 2 semanas depois, mais 13 galhos. Ou seja, primeiro nasceu um galho, que foi o tronco. Depois nasceram 4 galhos, né? E 2 semanas depois, então, 7 galhos. 2 semanas depois, então, 10 galhos. 2 semanas depois, então, 13 galhos. E 2 semanas depois, então, 16 galhos e assim por diante. Ou seja, quando a gente observa esse crescimento de galhos nessa árvore, a gente percebe que essa árvore está obedecendo uma sequência de números, uma sequência matemática, aritmética, não é? Primeiro foi o tronco, depois 4 galhos, 7 galhos, 10 galhos, 13 galhos, 16 galhos, 19 galhos. E aí foi indo de 3 em 3, mais ou menos, não é isso? E na natureza as coisas são assim. A gente começou a olhar para isso com a sequência Fibonacci. O matemático italiano Fibonacci, ele dá um exemplo de coelhos para mostrar que na natureza os animais também obedecem sequências de números. Por exemplo, vamos imaginar aqui meses, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, por exemplo. Então imagina que eu coloco um casal de coelhos no primeiro mês, aqui numa casa. Então os coelhos eles demoram mais ou menos um mês para ter uma maturação sexual. Então eles, depois do próximo mês, no outro eles já começam a ter um casal de coelhos por mês, tá bom? Então no primeiro mês eles vão precisar de mais um mês para maturar e vão ter uns filhotes, né? Um casal de filhotes no próximo mês. Então aqui no terceiro mês vão ter 2, esse casal primeiro mais os filhotes dele, ok? Então esses filhotes também vão esperar um mês para maturar e vão ter filhotes ali no quinto mês. Enquanto isso, nesse terceiro mês, então, já vai ter o filhote, mais um filhote daquele casal, do primeiro casal. Então, eles já vão ter 3 casais na casa. Então, no quinto mês, fora o casal que estava maturando, lembra que eu falei que o filhote que nasceu aqui ia maturar um mês e ia ter filhote aqui no quinto mês? Fora esse, vai ter o casal do primeiro casal. Então aqui vão ter, tá feio, mas dá para entender, 5 casais. Então olha só essa sequência que vai se fazendo. Você tem um casal aqui de coelhos. Você tem um casal de coelhos aqui. Aqui o mesmo casal, aqui já tem esse casal e o casal de filhotes. Então aqui já tem 3 casais de coelhos, 5 casais de coelho e assim vai. Que sequência é essa? Olha só, o número que surge ele é sempre a soma dos 2 números anteriores. Então você tem o 2 aqui, o 2 é igual a esse mais esse. Já o 3 ele é igual à soma desse mais esse. Já o 5 é igual à soma do 3 mais o 2, sempre a soma dos 2 anteriores. Pegou isso? Ou seja, o Fibonacci mostrou que os animais também, em situações perfeitas, né? Os animais também vão obedecer uma sequência numérica, ou seja, a gente começa a perceber
que a natureza, os animais, os vegetais, todos os outros reinos, inclusive os seres humanos, dentro do programa natural de vida deles, eles vão estar obedecendo sequências de números. Então se lembra daquela sequência da árvore, que ela nasce o tronco, depois 4 galhos, depois 7 galhos, 10 galhos, 13 galhos? Então, é uma sequência que está por trás. Você entendeu mais ou menos isso? Quais são as máquinas da natureza que por trás de todo o desenvolvimento natural, se você pesquisar e conseguir descobrir, você vai descobrir que tem sequências de números, certo? Então agora vamos lá entender o que é função. Gente, a função, quando ela vai para o campo da matemática, você pode entender função, vamos escrever aqui. Você pode entender função na matemática como a mistura de número com letra. Como assim? Vamos entender. Então, sempre que você tem um número misturado com uma letra, você está multiplicando. Então, esse n aqui, gente, é um número que eu não sei qual é. E esse 3 é o 3. Então, digamos que o n seja o número 2. Vai ser 3 vezes 2, que é igual a 6. Está entendendo isso? Então, quando a função, quando essas máquinas da natureza vão para o papel em branco da matemática, elas se chamam função. E você vai entender que esse nome é porque um número vai estar em função de outro, mas o nome é a coisa menos importante disso tudo. E sempre que você tem um número junto com uma letra, vai estar multiplicando o número por um outro número que eu não sei qual é. Mas eu disse o seguinte, cara, a função é máquina. Então, como assim máquina? O que é uma máquina? Máquina é uma estrutura onde você abastece ela e ela produz alguma coisa. Então, você está vendo a letra N? Nessa letra N vão entrar os números, por exemplo, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, por exemplo, nessa função 3n, se eu colocar o 1 dentro da máquina, 3 vezes 1, 3, a máquina vai me produzir o 3. Se eu colocar o 2 dentro da máquina, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2 dá 6. Então, o 2 vai produzir o 6. Tá vendo por que é uma máquina? Se eu colocar o 3 na máquina, vai me produzir o 9. Por quê? Porque 3 vezes 3, coloco no lugar do n, é igual a 9. E assim vai. Tá entendendo por que é máquina? Ou seja, olha só também, por que se chama função? O 6, ele está em função do 2, certo? Olha aqui, o 9... ele está em função do 3. É por isso que se chama função, só por isso. Mas, na verdade, são máquinas que vêm da natureza para o papel em branco. A gente coloca os números nessa máquina e essa máquina vai produzir outros números. Você entendeu? Agora, só mais uma coisa para esse vídeo para você entender o que é função e depois você vai aprofundar em outros vídeos, tá bom? Quero fazer uma série de vídeos aí, não sei quando, mas sempre sobre função. Então, olha só. Vamos dizer que eu tenho colocado o número 4 na máquina. Então, no lugar do n, eu vou colocar o 4. 3 vezes 4, eu sei que é 12, certo? Então, eu coloquei o 4 na máquina, ela me produziu o 12. Então, todo número que eu colocar na máquina, gente, eu vou chamar de x. Todo número que eu produzir na máquina, eu vou chamar de y. Isso é uma convenção. Eles definiram isso, os matemáticos definiram, para ficar mais fácil para todo mundo falar a mesma linguagem. Mas o importante é você entender o que é uma função, que é uma máquina da natureza que vem para o papel, onde você coloca um número no lugar da letra e essa máquina vai produzir outro número. Então vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo essa sequência aqui que eu dei o exemplo no início, falando da árvore? Essa sequência, eu vou explicar futuramente, vai ser 3n menos 2, olha só. Então eu vou colocar o 1 nessa máquina aqui. Se eu colocar 1, vai ficar assim, gente. 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1, 3 menos 2, 1. Então quando eu coloquei o 1, produziu o 1. Vamos colocar o 2 aqui agora, na máquina. 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Então quando eu coloco o 2... a máquina vai me produzir o 4. Vamos colocar agora o 3 na máquina. 3 vezes 3 menos 2. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Então, quando eu coloco o 3,
está me produzindo o 7. Quando eu coloco o 4, vai me produzir o 10. Olha, 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. Então tá vendo que essa função, essa máquina, está produzindo essa sequência de números. E lembra que eu mostrei, eu dei um exemplo hipotético dizendo que uma árvore primeiro nasce o tronco, depois 4 galhos, 7 galhos, depois 10 galhos, depois 13 galhos? Ou seja, é como se dentro da árvore tivesse essa fórmula matemática que a gente chama de função. Então você está entendendo o que é função e por que é importante estudar isso? Quando tu estuda função, tu está estudando o ser humano, tu está estudando o reino vegetal, o reino animal, tu está estudando o universo de maneira geral. Beleza? Eu vou continuar explicando em outros vídeos, espero que você tenha entendido. Se você quer conhecer profundamente, continua aí que eu vou explicar isso de uma maneira bem interessante, de uma maneira que você nunca viu, beleza? Até o próximo vídeo.